Pedrosa é muito traíra, cara. Você tá gostando do Tietê? Bastante. Aham. Bastante. Que bom. Legal, bacana. Excelente jogador. Ué, tá falando dele por quê? Deu o pé na bunda no carro e agora tá assim? Mas como foi lá, ó? Que saudade do meu ex. Exatamente. Tietê agora é Cruz de Malta, é gigante da Aí colina. ontem eu tava assistindo o jogo, aí quando ele saiu, o povo, Tietê, aí eu desmaiei na sala. Tá jogando bola. Ele joga bola, né? Goleou a Portuguesa 4-1 com direito a um golaço, mas um golaço mesmo do Coutinho. A Alcilene Brito estava lá e vai contar pra... É drone do Pedrosa, daqui a pouco ele vai contar pra gente, mas antes eu quero que você me fale o que você achou desse Vasco. Uma goleada, a gente olha, parece que foi fácil. Sim. O Vasco fez um bom jogo, mas não foi a Portuguesa também não tava, né? Não. Foi um jogo, principalmente, sobretudo no primeiro tempo, foi um jogo bem pegado, né, Exato. Pedrosa? Eu vejo muita gente falando sobre o nível do futebol carioca e realmente é baixo, tá? Isso é óbvio. Mas a gente tem que analisar o que a gente está vendo. A régua que a gente tem para analisar, infelizmente, nesse momento, é o Campeonato Carioca. E dentro do Campeonato Carioca, a equipe do Fábio Carille, tanto contra o Madureira quanto contra a Portuguesa, fez boas partidas. Principalmente no setor de meio campo, que é um setor que vem se tornando o mais forte do Vasco da Gama. O Jair, o Tietê e o Paulinho, junto com o Coutinho, estão dando muito mais condições do Vasco conseguir soluções e não ficar só refém do Paulo Henrique ou do Lucas Piton no cruzamento pro Verratti. Isso é muito importante. O cara ele tem conseguido construir mais por dentro. Você foi muito bem quando você cita o Tietê, Fernando, porque ele é um cara que mudou a dinâmica do Vasco da Gama. Ele é um cara que consegue aparecer a todo tempo para os zagueiros poderem jogar. Você não vê a bola queimando no pé do zagueiro porque o Tietê tá aparecendo, o Paulinho tá aparecendo e o Jair nem se fala. Eu sou muito fã do futebol do Jair. Então esse meio engrena, porque tem um jogador que é qualificado para achar passes e tem dois jogadores que aceleram, que é o Tietê e o Paulinho. Então quando o Vasco precisa contra-atacar, eles aceleram o jogo. Essa intensidade que muitas vezes faltou no Vasco na temporada passada. Coutinho, nem se fala, volta fazendo um golaço, um jogador extremamente qualificado que precisa ainda aprimorar essa parte física para aguentar mais tempo, mas é completamente normal também pelo segundo jogo na temporada. E o homem é impressionante, ele fede a gol. Até de costela ele fez gol ontem. É impressionante, é um negócio assustador. Ah, porque o Verratti é ruim com o pé. Ah, porque o Verratti não é bom tecnicamente. Meu amigo, ele faz gol. O Verratti, para você ter uma noção, ele tem 77 jogos com a camisa do Vasco. 36 gols e 4 assistências. São 40 participações em gols em 77 jogos. Ou seja, ele tem uma média de participação por gol maior que meio por jogo. Então, jogo sim, jogo não, vai ter alguma coisa do Verratti. Ou seja, metade dos gols do Vasco, exatamente. Ou mais, talvez. Ele jogando 77 jogos, 36 gols e 4 assistências. São 40 participações em gols. Então é assustador, cara. É um cara que é extremamente impressionante. E ele fica ou não fica? Ah, a boa notícia é que ele fica. Cadê? Mas você fala isso. Ô, DJ Careca, você não tá com música boa hoje? O homem tá animado. Imagina, eu não vou nem falar quem que saiu lá do meu time, que eu fiquei mal. Não fala comigo. Cadê a música de animação? Porque Verratti fica no Vasco da Gama. Fica no Vasco da Gama. Lucas Pedrosa, drone seu. Exatamente. Drones de Lucas Pedrosa. Notícia exclusiva que a gente trouxe ontem no canal do Pedrosa, na live. Eles chegaram a um acordo verbal para a renovação do Verratti. 2 anos de contrato. Já eram 2 anos, né? Porque é 1 mais 1 renovável. Só que o Vasco tirou a obrigação de metas. Então ele vai ter 2 anos inteiros de contrato e vai ter uma melhoria salarial que não são os mais de R$1 milhão, que muito foi especulado, muito pelo contrário. É um salário que o próprio Vasco entendeu como um salário decente para o Verratti. O Vasco valoriza muito não só os gols, o jogador que ele é, mas também a liderança positiva que ele tem dentro do elenco. Até na própria figura do Pedrinho. O Pedrinho é fã do Verratti, da pessoa do Verratti, do líder que o Verratti é. Então, por isso, ele vai assinar essa renovação aí. Muito em breve, faltam coisas burocráticas, questão de impressão de contrato e tudo mais, mas o acordo já foi aceito e o Vasco já tem. Mas uma conversa de amor, assim, que eu quero dizer o seguinte: às vezes o Verratti merecia mais, mas entendeu que o Vasco tinha aquilo, e o Vasco entende que o Verratti merecia mais, mas entendeu que só pode, ou não? Eu acho que ficou de bom tamanho para os dois lados. Para os dois lados. Ele merece a renovação. O Verratti participou de 26 gols no ano passado. Um jogador extremamente regular, que entrega gols. Então, essa conversa já vinha desde 2024. O empresário dele veio para o Rio de Janeiro. Estão conversando aí há algumas semanas e dessa vez a notícia que a gente trouxe confirmando o acordo verbal está feito. O Verratti continua no Vasco. Aí, se quiser agilizar, a gente imprime aqui no SBT. Só falta eu levo até
caneta pra ele, velho. amigo. Ai, Se quiser, a gente meu imprime Mas aqui, é ué. claro que eles... Apesar que agora tá pagando, que eu fiquei sabendo. Vale lembrar... Eu tô zoando. Vale lembrar que eles estão preparando um pacote bonito de Legal, comunicação. legal. É um cara que tem que ser valorizado. Então, isso aí vai levar poucos dias aí, mas em breve vai ser concretizado. Muito bem, ainda com o time alternativo. Que venceu com seus personagens principais também aparecendo mais uma vez. E chove, hein, no Rio de Janeiro. Como diriam os antigos, Mari, Bruno, Mar e Jailson, chove a cântaros aqui no Rio de Janeiro. O Cícero está em outro ponto da cidade, né? Onde provavelmente a chuva ainda não chegou, mas vai chegar, viu, Cícero? Se abriga aí, companheiro, porque aqui no Maracanã a chuva já cai torrencialmente há aproximadamente uns 5 minutos. E ontem o Vasco jogou um futebol suficientemente qualificado para vencer a Portuguesa pelo placar de 4-1 na primeira aparição do time titular diante da torcida. Pouco mais de 8 mil torcedores compareceram em São Januário. Gols marcados pelo Verratti 2 vezes, Felipe Coutinho um golaço e outro marcado pelo Paulo Henrique. Resultado importante, porque o Vasco agora assume a 3ª colocação do Campeonato Carioca com 9 pontos e vai fazer contra o Maricá na próxima quarta-feira, às 7 da noite, em São Januário, o jogo que vale a liderança. Se vencer o time da região dos Lagos, o Vasco assume a ponta da Taça Guanabara, a fase classificatória do Campeonato Carioca. Pesa em favor do Vasco o fato do primeiro clássico do time ser apenas na 8ª rodada contra o Fluminense. Até lá, vai enfrentando apenas times de menor investimento. Pela primeira vez, o técnico Fábio Carilli se exibiu para o torcedor vascaíno em São Januário. E ele se mostrou muito satisfeito com a atuação do time, reconhecendo que aconteceram alguns erros. E o técnico atual não foge de uma narrativa constante que outros treinadores também sofreram. Coutinho e Payet podem jogar juntos? Pelo visto, não. A evolução vai ser... Hoje já aconteceu coisas importantes por dentro que eu quero. Os erros são normais nesse início, ainda mais quando o cansaço vai batendo, né? Mas muito feliz por esse momento. Minha estreia aqui em São Januário com a camisa do Vasco. Torcida apoiando o tempo todo, a gente fazendo por merecer esse apoio dentro de campo, né? Não adianta a gente querer o apoio do torcedor e a gente não fazer por merecer. E sobre Payet, daqui um pouquinho pode ser Payet com Coutinho, mas eu não vejo nesse momento eu começar com os dois, depois no final de uma partida não ter nenhum dos dois. Esse 10 que chega na área, que pisa, que tem lance. O Payet, é claro que através de passe, e o Coutinho através muitas vezes de um drible, de ele trazer para dentro e definir com um passe uma finalização igual foi o gol que ele fez hoje, que acho que a maior marca dele, dos gols deles, é trazer para dentro e achar esse canto. Então é um grupo que ele é equilibrado e pode sim, não tem time definido, nunca vou fazer isso. Claro que eu tenho minhas preferências nesse momento, mas respeitando todos e deixando todos buscando seu espaço. Nesses primeiros jogos como técnico do Vasco, o Fábio Carilli tem deixado muito clara a sua ideia de dar uma dosada em alguns jogadores que serão fundamentais para a dinâmica coletiva do Vasco. Tietê, Jair, Paulinho, Alex Teixeira, Coutinho, quase todos não terminam os jogos, começam, mas saem no decorrer da partida. A intenção do Carilli é dar essa dosada para que, aos poucos, o time principal adquira coletivamente uma condição física uniforme, uma vez que a temporada será de muita exigência, meus amigos. Mas, enfim, voltando à questão tática, ontem o que eu achei interessante foi ver que os laterais já estavam presentes. Porque a gente falava que estava devagar, né? Sim. O time mais lento e com os laterais apoiando menos, Exato. Né? Com 3 volantes e um armador e 2 jogadores na frente, no caso o Alex Teixeira ali tentando se desdobrar ali por trás do Verratti, você precisa que esses laterais apoiem mais. E os 2 volantes eu gostei, porque tanto o Paulinho, até o Jair, que segurou um pouco, também se apresentou ao ataque. A gente até tá falando do Jair, a característica dele no Galo, né, Marra? De chegar, de fazer gol de fora da área, e o Tietê, que é esse cara, que vai aparecer, vai ter essa movimentação. Então acredito que sim, esse início do Carilli, essa situação de colocar os jogadores para chegarem no Coutinho, para chegarem no Payet, está sendo um acerto do Carilli. O início... Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras do técnico Fábio Carilli, além, é claro, também de você acompanhar a galera da ESPN, o Lucas Pedrosa, venir também por parte do SBT, falando sobre a partida de ontem, onde o Vasco venceu por 4-1 a equipe da Portuguesa. E uma informação que tem sido bastante ventilada foi sobre Rony e Brian Rodrigues. Informação aí do Sandro Gama é que o Rony pode estar chegando como presente para a torcida do Vasco. Segundo ele, a torcida vascaína deve ter 2 grandes nomes nos próximos dias no elenco.
Rony, atualmente afastado do elenco palmeirense, falta acertar os valores de salário. O staff de Brian Rodrigues está conversando direto com o Vasco e a diretoria vascaína está lutando para montar um elenco de qualidade para o decorrer da temporada. E aí, a pergunta que não quer calar, vocês acham que se fosse para escolher um cara só, desses dois nomes, Rony ou Brian, quem que você preferia? Eu acho que o Brian seria a melhor opção. Ele pode estar ali também junto do Verratti, né? Basicamente, o que o Rony pode fazer, o Brian pode fazer também. Só que eu acho que o Rony, sei lá, cara, pelo salário que ele tá querendo receber, já é uma coisa muito alta. Então, não sei se seria a melhor opção para a equipe do Vasco da Gama. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho da notificação para perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, falta muito pouco, é alcançar 50 mil, cara. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!